diálogo do casal entre si e as pontes terapêuticas. O diálogo do casal vai apresentar uma tendência que eu trouxe para vocês já, uma ideia básica aí. Ou eles são simétricos ou eles são complementares, tá? A gente estuda isso com detalhes em outras aulas. Gente, além disso, olha, o casal pode ser gentil entre si, facilitando naturalmente o acesso do profissional. Frequentemente, quando o casal é complementar, um fala, o outro naturalmente espera, depois o outro traz sua palavra, o primeiro aguarda, tá? O profissional também tem seu tempo, para quê? Para fazer a interlocução com o casal. Mas os casais podem ser agressivos no diálogo, podem estar magoados, ressentidos, dificultando em muito a via de acesso dos profissionais no psiquismo do casal. Como que isso acontece? Quando o casal está inflamado no discurso, no diálogo entre eles, o profissional muitas vezes tem dificuldade de interagir com o casal. A agressividade é tamanha que ela alcança o campo terapêutico do casal, o profissional incluído ali na narrativa, tá? Então, a gente vai ver as duas possibilidades. Frequentemente, o casal vai estacionar ou em uma ou em outra. Pode acontecer do casal ter uma tendência de ser gentil e num determinado momento ele se tornar mais agressivo, mas frequentemente eles estacionam em uma ou em outra característica, que vai facilitar ou dificultar essa interlocução do profissional, tá? Então, o que a gente traz aqui? O que é importante para a gente pensar um pouco na ponte terapêutica? Olha, o que o casal fala é o conteúdo. A gente começou lá atrás falando da queixa, tá? Como o casal fala? O casal fala com educação ou o casal já fala no arranque um com o outro? A gente está falando da forma. Essas características dinâmicas, vocês veem, elas vão aparecer em todos os casos, mas vão se alterar, tá? Então vamos lá, para a gente pensar um pouquinho na forma. Frequentemente, nas primeiras sessões, o casal relata o quê? A angústia, o sofrimento. O que a gente vai identificar? Recapitulando, o conteúdo que eles vão trazer, né? A forma, que é como que eles vão apresentar o conteúdo, isso é importante para a gente identificar. A gente não pode ficar preso no conteúdo. Muito mais eles falam a partir da forma do que do conteúdo, eu costumo dizer isso aqui para os nossos alunos, tá? Nós vamos identificar também, como eu trouxe, a tendência do padrão relacional estabelecido. Vamos identificar as defesas psíquicas estabelecidas na conjugalidade. Gente, o que é uma defesa psíquica? É o nó. É o nó que entrava o crescimento conjugal. Então, quando a gente ouve a narrativa do casal, a gente vai ouvir aonde que eles estão amarrados. Eles próprios não sabem exatamente aonde que esse nó é bem dado. Frequentemente é um nó que impede o crescimento da conjugalidade. Também pode impedir o crescimento das individualidades, tá? Então a gente vai conseguir identificar a partir da narrativa as defesas psíquicas do casal. Defesas também são fatores recursivos que cada elemento do par apresenta, cuja função é evitar o sofrimento. O que a gente quer dizer com isso? O casal tem um sofrimento, ele chega na terapia por causa do sofrimento, para tratar daquilo. No entanto, há uma ambivalência em cima disso. Muitas vezes o casal, embora queira tratar,
evita aquele conteúdo que é o conteúdo dolorido. Então, isso é um movimento de quê? Defensivo. Você se defende de chegar, é natural, defende de chegar em quê? Onde dói. Não é assim? Onde dói a gente teme o contato, tá? Então nós que aprendemos a escutar, vamos conseguir identificar onde está estabelecida aquela defesa. É em torno de qual núcleo? É em torno de qual conteúdo? Isso vai oscilar. Às vezes o casal vai apresentar um determinado conteúdo como se fosse o conteúdo problemático, mas o problema está em outro lugar. Então, a gente precisa de vários elementos para conseguir dançar junto com a narrativa do casal, tá? Na maioria das vezes, estes elementos estão na ordem do inconsciente para o casal. O casal naturalmente não chega dizendo, olha, aqui que nós temos o nosso problema, aqui que a gente não consegue chegar lá. Não, eles vão chegar apresentando a ponta do iceberg. Enquanto abrimos o leque e ampliamos a questão, conseguimos identificar onde o casal evita o contato. Tem outro elemento que a gente pode observar em cima disso, lacuna no discurso. O que é a lacuna no discurso? São espaços vazios cujos conteúdos, muitas vezes não ditos ali, não são ditos por serem menos importantes, mas também por serem muito mais importantes e difíceis de falar. Então o casal pode pular um determinado tempo na história, enquanto eles estão contando suas histórias. Agora, o casal pode também pular determinados assuntos ou falar de determinados assuntos muito rapidamente. Por exemplo, uma mulher que está ali na conjugalidade tem um filho de um outro casamento. Aqui o filho não aparece no discurso do casal, mas claro que é um elemento importante, faz parte da vida dela. E pode ser que ela venha dizer desse filho de uma forma muito en passant. Ou pode ser que só o companheiro dela venha dizer no caso do enteado, que é o filho dela, em algum momento lá na frente. Então tem determinados elementos que são importantes nessa formação conjugal, mas que são pouco falados. Eles vão aparecer nas lacunas do discurso, tá? Então a gente está trazendo aqui em relação às características dinâmicas, a narrativa do casal na clínica e o diálogo do casal entre si. Como que eles vão estabelecer esse diálogo? Agora nós vamos falar um pouquinho das pontes terapêuticas. Em relação à ponte terapêutica, a gente vê o profissional do lado de cá e o casal ali próximo. Existe sempre, pessoal, uma lacuna entre o profissional e o casal. Na verdade, não é uma lacuna, são várias lacunas. Quando a gente começa, sobretudo no início do tratamento psicológico, o casal vai trazer o seu conteúdo e muito do que ele vai trazer, a gente vai ter dificuldade de construir uma descrição. Por quê? Por causa das defesas que o casal vai apresentar, daquilo que ele não quer contar. Pode ser o não querer contar voluntário, mas muitas vezes é um não contar porque aquele material é difícil de ser falado. Então a gente vai escutar lacunas no discurso do casal, tá? Precisa ser preenchida? Precisa, mas nós vamos ver como preencher essas lacunas. Só voltando aqui, nós vamos ver também lacuna entre o casal, que é isso que eu acabei de falar, tá? Então,
vamos recuperar a definição de lacuna. Se são espaços vazios, cujo conteúdo pode ser muito pouco importante ou muito importante, o que a gente alcança em relação a isso? É importante para o profissional considerar essas lacunas, quer dizer, nós precisamos identificar, eles não falaram daquilo. Ou ela falou muito da família dele e ele não falou nada da própria família. E nós precisamos, então, procurar entender a lógica do casal. Muito mais do que inquirir a eles em detalhes, buscando preencher essas lacunas. Quando a gente escuta o discurso e que vem cheio de falhas, é importante a gente sustentar aquilo que a gente está escutando, tentando entender qual é a lógica do casal. Muitas vezes, quando a gente está fazendo supervisão aqui com os nossos alunos, a gente ouve um aluno dizer assim, mas aquilo não tem lógica que o casal falou, não tem lógica. Na verdade, tem lógica, é a lógica dele que é diferente da nossa. E é importante a gente tentar alcançar a lógica do casal. Olha só. Cada casal traz uma lógica, que é uma forma de encadear os seus próprios pensamentos e as suas emoções. Lógica essa cuja configuração pode se apresentar confusa para nós mesmos num primeiro momento. Muitos casais começam o assunto e param, não conseguem dar sequência e finalizar. Isso é um tipo de lógica. Outros são muito prolixos. Roda, roda, roda e tem dificuldade de chegar em algum lugar. Existem várias formações onde a gente conecta pensamento e emoção, que são nosso modus operandi, que eu estou chamando aqui da lógica, né? A forma como a gente se reporta ao mundo, tá? Olha o que é importante. Nas entrevistas iniciais, nós não usamos roteiro ou perguntas específicas demais para preencher a nossa leitura do caso. Então, quando o aluno chega na supervisão, muitas vezes eu faço uma pergunta, isso aconteceu quando? Como que foi aquilo outro? O aluno não tem dados para responder. E é natural que este dado venha a aparecer a posteriori, tá? Diz respeito às lacunas. Agora, a gente não vai utilizar essa busca, isso aconteceu quando, aquilo quando, claro que a gente vai tentar preencher essas lacunas, mas muito dentro do que eles estão trazendo. Porque a terapia é deles, né? Vamos lá. O profissional precisa estar habilitado a sustentar o material que o casal nos traz. Eu gosto dessa palavra sustentar, porque é sustentar psiquicamente. Pois é a partir deste material que nos chega que nós profissionais vamos construir o que eu estou chamando aqui de ponte terapêutica, tá? Então, fazer ponte com o casal é construir um sentido com o seu cliente. O cliente está trazendo um conteúdo que para eles já é batido, eles sabem daquilo, nós não sabemos. Então, a gente precisa escutar todas as variáveis, todas as peças do quebra-cabeça que eles estão trazendo e deixar aquilo entrar dentro da gente. O cliente tem toda essa construção que a gente viu, que eu vou abrir aqui o quadro, ó. O que a gente viu? O cliente tem característica constitucional, característica dinâmica, ideal projetado. Às vezes eles nem vão falar do ideal projetado se a gente não instigar. Nem vão falar da influência da família de origem se a gente não for buscar. Mas é uma busca sensata, tá? Eles vão trazer a narrativa num primeiro momento, como se fosse um incêndio e você tivesse a condição mágica de mudar. Muitas vezes eles delegam para o profissional a mudança do problema, tá? E eles vão, trazer todos os componentes do diálogo. Então, nós vamos escutar todos esses elementos. O que a gente precisa? A gente precisa conhecer esses elementos
teoricamente, tecnicamente e, gente, mais importante que isso, a gente precisa se deixar introjetar por esses elementos. O que é introjetar? É fazer o processo de metabolização. Como que isso me chega? Só assim a gente vai construir sentido. Então, a gente precisa, depois do material metabolizado, como que eu escuto o que o meu cliente está falando, a gente vai identificar o que sai da gente. Eu escuto dessa forma, faz sentido para você? Eu vejo assim. Sempre reportando ao nosso cliente se o que nós vemos tem sentido para ele. Esta é a construção da ponte terapêutica. Tá? Então a gente vai identificar o que sai da gente, vai fazer a devolução para o casal e permitir, olha que interessante, a construção de um sentido conjunto. Diferente do primeiro sentido que o casal traz e não o nosso sentido, tá? Então a gente traz aqui, ó. Ponte terapêutica implica o profissional ser continente. Para quê? Para o conteúdo que lhe chega. Sem, isto é fundamental, impor ou sobrepor ao material do casal aquilo que é seu. A relação não é sobre, é com. E aí, a gente chega numa interface com outra disciplina indispensável na clínica de casal, que é o perfil do profissional, as formas de interagir com o nosso cliente, formas de produzir sentido na clínica de casal e família. Não adianta a gente saber disso tudo se a gente não está atento, bem integrado com a nossa forma de interagir com o outro, que é uma outra disciplina que a gente estuda no nosso curso. Então a gente traz aqui, olha, as pontes terapêuticas para finalizar, né, a nossa aula. Trouxemos as características constitucionais e dinâmicas, que a gente já falou delas, e a gente compreende que as características dinâmicas, que elas se alteram, né, em cada caso, elas não estão dissociadas das características constitucionais, que são aquilo que todo mundo tem. Influência da família de origem, ideal projetado, embora a narrativa também esteja presente aí no contexto da psicoterapia, tá? Uma não está dissociada da outra, elas estão interligadas. E a gente finaliza dizendo o seguinte, que frente ao material exposto, né, aquilo que a gente trouxe na aula, e ao trabalho que nós podemos desenvolver, nós observamos que todas as características, sejam aquelas mais enraizadas, aquelas aprendidas, dependendo de o lugar que o casal habita, a influência da cultura que ele tem, todas elas podem ser alteradas a partir, gente, da ponte terapêutica, que é a atenção do profissional para os elementos que o casal traz, atenção essa que, metabolizando estes elementos no seu íntimo, o profissional consegue construir novos sentidos. Este novo sentido é que vai frequentemente apontar para a saída do problema ou sofrimento inicial que o casal trouxe, tá? Trouxemos para vocês as principais características encontradas na clínica de casal. Um resumo de um grande desdobramento que aguça aí a curiosidade de todos nós que estamos neste campo. Muito obrigada pela atenção.